vamos lá, gente. Atenas e Esparta foram, basicamente, duas das principais e mais importantes póleis da Grécia Antiga. Vamos lembrar aqui. O que era a polis? O que era a polis? Era cidade-estado? Cidade-estado. Exatamente. Cidade-estado. Era independente, tinha seu próprio governo. Entre elas, na região toda, as polis tinham uma cultura em comum, né? Mesma língua, mesmos deuses, às vezes até economia parecida. Podiam ser ou aliadas e amigas ou inimigas. Podia. Mas quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente fala de polis, plural. Pelo amor de Deus. Polis. Inclusive, para quem quiser anotar, isso aqui em grego é assim. Singular. Assim. Iota, sim. Singular, plural. Polis, polis. Tá beleza. Ótimo. Tá beleza, tá ótimo. Então, das póleis, já estão sabendo bem. As póleis gregas, elas começam a ter muita importância no período arcaico, e quando chega no clássico, elas são o centro da vida grega. Cada pessoa na Grécia era habitante de uma polis. Beleza. Atenas e Esparta, então, são as mais importantes. Vamos ver primeiro Esparta. Esparta, se vocês pegarem o mapa, ela ficava, não existe mais Esparta, só as ruínas, numa região mais ao sul da Grécia. Essa região mais ao sul é chamada Peloponeso. E Esparta tinha uma característica fundamental. Assim, pensou em Esparta, tem que pensar nisso. Guerra e valorização da atividade militar. Pensou em Esparta, falou em Esparta, tem que pensar na questão de guerra, na questão de como a atividade militar, um ser soldado, era valorizado, estava embrenhado em Esparta. Isso é fundamental de pensar, porque, assim, ponto. Tem que lembrar disso. Porque Atenas vai ser diferente. E Esparta ficou muito caracterizada, ficou muito marcada por isso. Então, isso aqui é muito importante lembrar. Tá aqui, beleza? Tá até aqui de boa. Tá aqui de boa. Vamos lá. Então, vou pedir para vocês abrirem, por favor, na página 63, que vem trazendo algumas informações sobre Esparta, que é bom a gente dar uma olhadinha. Aqui nessa página, página 63, nós temos uma pirâmide mostrando a divisão social em Esparta. Em cada cidade grega, a divisão social interna era diferente uma da outra. Como elas eram independentes uma da outra, então era bem diferente.
No topo, os mais importantes da cidade eram justamente os espartanos. Eram quem tinha mais direitos, eram quem, enfim, quem governava, eram os mais ricos, os mais importantes, etc, etc. Os espartanos, eles são vistos como descendentes acho que são dos dórios que invadem lá e dominam. Enfim, são meio que descendentes dos que fundaram Esparta. Logo depois, veio uma galera chamada Periecos. E estão no meio termo. Estão no meio termo. Os espartanos são descendentes de um povo que chegou na região e dominou quem lá havia. Os periecos são descendentes do pessoal que já estava na região e aceitou ser dominado. Já que é para ser, vamos embora. Nossa. Eles aceitavam. Os periecos não eram escravizados, não eram servos, eles eram livres. Mas qual é a diferença? Eles não tinham direito político. Eles não podiam participar da política de Esparta. Nossa. E, por último, os ilotas. Os ilotas, não está falando aqui, mas eles muitas vezes serviam como servos. Os ilotas, basicamente, eles continuaram sendo dominados militarmente por Esparta. Muitos até vinham de uma cidade vizinha, que Esparta mantinha domínio militar constante, e eles não tinham direito algum. Você vê aqui, ó. Não possuíam qualquer direito político. Muitas vezes nem direito individual, não tinham liberdade. Podia, às vezes, virar escravo? Podia. Acontecia de um ilota virar escravo. Então, o que temos em Esparta? Temos os mais importantes, que são os espartanos. Os mais ou menos são os periecos. E os pobres coitados, que era a grande maioria, os ilotas. Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Vai lembrar os nomes. Espartanos, periecos e ilicotas. Ilotas. Ilotas. Eu sempre lembro de ilha. Sempre lembro de ilha com o de ilotas. É porque o vídeo tá ruim, não consigo ler direito. E aí, icotas, então, né? Não, ilotas. Com L. Ilotas, eles eram tão ruins assim? Eles não tinham direitos, eles eram mantidos sob intensa dominação dos espartanos. Então, eles não tinham direitos, porque os espartanos não deixavam. Eles assim. Coitadinhos. Pois é. Vamos lá. Eu falei. Nossa, tava lendo aqui, as crianças tinham que deixar suas famílias quando pequenas, aí nos 18 anos elas já eram soldados. Eu vou ler essa parte. Como eu falei, a guerra era muito valorizada em Esparta. A atividade militar entre os espartanos era muito importante. E como a Lara falou, no último parágrafo ele é muito importante para a gente. Dá para vocês circularem, sublinharem. Porque fala aqui. Ao nascerem, as crianças eram examinadas pelos éforos, os guardiões do Estado espartano, que tinham poder para decidir o futuro do recém-nascido. Quando a criança era considerada inapta, isto é, quando possuía algum tipo de deficiência que não permitiria seu desenvolvimento físico, impedindo sua participação no exército, ela era sacrificada. Ou seja, em Esparta, eles valorizavam a perfeição física. Se o menino nascesse com alguma deficiência física, ele era sacrificado, ele era morto. Porque ele não poderia servir a Esparta. Nossa, que negócio doentio, professor. Maldade. É verdade. Aquelas crianças, né, que eram consideradas aptas ficavam com seus familiares até os 7 anos de idade, sendo depois entregues ao Estado. Até os 7 anos, está com a família, vão com o pai.
Passou do 7, ela é da cidade de Esparta, ela é do estado de Esparta. Os homens meninos aprendiam a ler, escrever e entoar os cantos de guerra, ou seja, aprendiam as músicas de guerra, as coisas que se mandavam cantar para valorizar a coisa guerreira. Aham. E aos 12, eram enviados para um rigoroso treinamento militar. Aprendiam a lutar e manusear as armas. Virando a página, a gente vê que as mulheres estavam até bem em relação ao restante da Grécia. As mulheres também recebiam um intenso treinamento militar e psicológico, pois seriam as responsáveis por gerar filhos saudáveis. Qual é a importância da mulher? Gerar filhos saudáveis. Entendi. E participariam do exército. Tinham mais liberdade do que as outras mulheres da Grécia Antiga, pois podiam participar das reuniões políticas e, ao lado dos seus maridos, administrar o patrimônio familiar. Mulher podia ir para a guerra? Não. Não podia. Estamos falando de uma civilização em que predominava a figura masculina. Esparta é considerada uma polis em que as mulheres tinham mais liberdade que nas outras cidades. Tá? Professor, seu vídeo tá muito horrível. Tá ruim o vídeo? E seu áudio também, tá ruim. O vídeo e... Não, é o próprio Meet mesmo, tá todo pixelado. Nossa, bizarro. Mas estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo entender? Ah, não, sim, só tá travando um pouco. Mas é pra ouvir direitinho. Então, estou dizendo, em Esparta, desculpa, enquanto os homens eram muito educados mesmo, a educação em Esparta era para formar soldados. O tudo era fazer com que o carinha virasse um soldado. Aqui não está falando, mas uma coisa comum era você mandar esse menino, jovem, esse adolescente, fazer um treinamento na selva. Uma coisa de sobrevivência. E sobre os ilotas? Os ilotas também participavam da vida militar de uma forma bem específica. Uma prática muito recorrente em Esparta era a cripteia. Consistia num massacre periódico dos ilotas, ato que servia como treinamento militar para os jovens soldados. Além disso, os massacres serviam como controle populacional e impedindo que o número de ilotas fosse muito maior do que os esparciatas. Ou seja, como é que nessa educação de soldado se fazia, uma coisa recorrente era reunir os soldados e ir matar os ilotas. Os ilotas já eram dominados. Eles também Aí eram tinha que morrer pros moleques de 12 anos. Oi? Aí eles já eram dominados e tinham que morrer pros moleques de 12 anos. Nossa, que horror. Que Por vida aí, triste, né? por aí, por aí. Por aí. Tudo. Mas eles nem eram mais moleques, né? Oi? Mas eles nem eram mais moleques, entre aspas, né? Porque Não, eles não já era, não era. Na verdade, como, assim, para eles começarem a pegar em armas, já tá quase 18 anos de idade, já tá quase maior de idade. Uhum. Mas ainda assim, é uma forma de treinamento militar. Você ir massacrar os ilotas. Bora massacrar os ilotas ali, galerinha. Parou kkk. de ter isso com em que idade? Porque, nossa Deus. Bom, Tipo, massacrar é um treinamento legal, né? pois é, 30. Ô professor, tipo, isso daí acabou com em que ano? Não sei quando acabou. Mas, se não me engano, quando você tem Alexandre Magno conquistando, eu acho que isso chega a diminuir. Mas quando acabou, de fato, eu não vou saber te dizer, não. Então, tipo, não acabou assim. Continuou durante muito tempo. Foi acabando aos poucos. Mas demorou. Demorou.
Ah, tá. Até que Eu acho que com Alexandre o Grande isso chega a ter um fim, acho. E tem toda uma Não? treta lá. Como assim? Oi? Ah, tá bom, tá bom. Tá Ainda bem bom, que tá bom. acabou. Tá ok. Então, só para saberem, além disso tudo de guerra e tudo mais, Esparta, assim como as demais polis gregas, dependia muito da agricultura. A agricultura é muito importante para Esparta. E, claro, eram politeístas. O deus, gente, Ares, deus da guerra, ele era considerado o patrono da cidade de Esparta, um dos principais deuses cultuados em Esparta. Mas também a deusa Atena, porque a deusa Atena era vista como deusa da estratégia militar. Não era tão importante assim, mas ela tinha sua importância em Esparta. Mas Ares era tipo o dono de Esparta. E de Esparta, alguma dúvida? Até aqui? Eu acho. Ah, Não, uma dúvida assim. Os peraí. espartos, os meninos sempre viraram soldados, né? Sim, basicamente. Então, como é que surgiu o homem lá que escolheu os soldados e tal? Ah, boa pergunta. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Fala, Júlia. Ô, professor, Sim. então mas as mulheres iam podiam ser militares, Não podia. mas elas eram levadas também como mulher de casa? Como mulher, como dona do lar, tipo, só pela casa. E sim, elas eram tidas como pessoas responsáveis por cuidar do lar. Ai, que horror. Entendeu? Pedro, aqui na página 64 está descrevendo como se dava a questão política em Esparta. Você vê que tem 4 partes. Vou ler aqui rapidinho com vocês. Primeiro é bom a gente saber que Esparta era uma oligarquia. Oligarquia quer dizer que o poder político, estava nas mãos de um pessoal pequeno e poderoso. Oligarquia é o governo de poucos e ricos. Tá? Todos os homens espartanos eram soldados. Pelo menos até os 60 anos de idade. Se houvesse uma guerra e tivesse que ir para a guerra, se você tinha até 60 anos de idade, você poderia ser convocado para a guerra. Mas tinha algumas coisas para fazer funcionar a cidade, que está aqui na página 64. Primeiro, Esparta tinha 2 reis, chamado diarquia. Estou lendo aqui. Existiam 2 reis, ambos com funções militar e religiosa. Em tempos de guerra, um deles concentrava mais as incumbências, as responsabilidades militares, enquanto o outro ficava tomando conta da cidade. O outro administrava as preocupações da sociedade. Deu guerra. Entre eles, um vai cuidar da guerra, o outro cuida da cidade. Mas tinha a Gerúsia, que era uma espécie de... Como é que é o nome disso? Assembleia de Anciãos. Formada por um conselho de 28 membros acima dos 60 anos. Controlava os reis, legislava e exercia atividades de corte supremo. Basicamente, um cidadão espartano era soldado até uns 60. A partir dos 60, ele poderia ir para a Gerúsia, que era um conselho de anciãos. Depois da Gerúsia, temos o Eforácio. 5 membros eleitos anualmente, com funções executivas, administravam os negócios públicos e fiscalizavam a vida dos cidadãos. Era considerada a principal instituição espartana.
Esse eforato, assim, dizendo de forma clara, era basicamente quem cuidava e governava a cidade. E, por último, a ápela, ou assembleia, que era todo cidadão acima dos 30 anos de idade. Seus membros tinham a função de votar as leis e eleger os éforos. As mulheres participavam da assembleia em Esparta. Não é o caso em Atenas. Elas podiam votar, mas assim, é coisa de Esparta, porque em Esparta elas tinham mais liberdade de direitos políticos. Ok? Alguma dúvida sobre Esparta? Não. Não. Não? Tá tranquilo. Professor, uma dúvida. Eles eram comunista, capitalista ou alguma coisa? Isso não existia na Grécia, meu filho. Nazista. Isso não nada, nenhum deles. Na verdade, Nada. sim, essas noções, elas são do século passado. Ô, professor, como assim capitalista? Capitalista. Gente, daí é uma pergunta que não cabe para a Grécia. Ah, tá. Isso não Porque existia. a Grécia antiga é de séculos antes disso surgir. Então, a resposta à pergunta do Pedro, é comunista e capitalista, não era nada disso. Tá bom? Agora, indo para Atenas. Atenas acabou se tornando mais importante que Esparta. Era outra polis. Ela fica, enquanto Esparta está mais ao sul, Atenas está mais ao norte, na região da Ática. E Atenas foi realmente a cidade que acabou sendo a polis mais importante, a mais poderosa. Tanto que, na Grécia, hoje, a capital é Atenas, é a cidade de Atenas. E que lá existe, né, até hoje, as ruínas da Atenas antiga. Então, estamos falando da principal cidade-estado grega. Ficava mais ao norte. E Atenas, enquanto Esparta valorizava muito a questão militar, uma coisa muito valorizada, em Atenas, vou botar aqui como atividade intelectual. Atenas era mais voltado para poesia, música, filosofia, muito filosofia, política, etc. Enquanto Esparta, a galera era mais bruta, guerreira, tadinho, não estou falando de bruto, mas enfim. Atenas era mais preocupada com questões intelectuais, com produção de música, de poesia, tinha concursos de peças de teatro, concursos de declamação de poesia, concursos e competições de música, debates filosóficos. Atenas é mais isso, é uma coisa mais intelectual. Eu gostaria de viver em Atenas mesmo. Oi? Atenas é melhor, né, pra viver. Era mais tranquilo. Mas não quer dizer que era melhor. Por exemplo, aqui na página 65, você tem a sociedade de Atenas, a pirâmide social de Atenas. Você tem os grupos: eupátridas, georgóis, demiurgos, metecos e escravizados. É um pouquinho, quer dizer, não chega a ser ruim igual Esparta, mas também é meio ruinzinho. Um mais acima, eupátridas, eram, né, os melhorzinhos, lá no topo, chamados de bem-nascidos. Eram os principais proprietários de terras, ou seja, era quem mais tinha direito,
era quem vai governar, muitas vezes. Participavam dos poderes políticos. Também tinham mais poder e direito político e eram mais ricos. Tinham mais terras. Abaixo dos bem-nascidos, tinham uns de nascimento mediano, botar assim. Enquanto os eupátridas eram grandes proprietários de terra, os georgóis eram pequenos proprietários. Não tinham tantos direitos políticos, não podiam participar muito. Mas também eram homens livres. Mas também eram homens livres, ainda são importantes. Só são menos poderosos. Depois, demiurgos, que eram comerciantes e artesãos. Eram importantes em Atenas, mas também tinham menos direitos. Uhum. Tá? Metecos, aqui, eram os estrangeiros. Ou seja, uma pessoa que não é ateniense, mas que estava vivendo em Atenas. Metecos. Metecos não tinham direito político nenhum em Atenas. Uhum. Então, porque é meio lógico, não tá? Tudo bem, estrangeiro não pode fazer nada em Atenas. Pode nem reclamar. Podia ser comerciante. Meteco podia ser comerciante? Poderia. Mas continuaria sendo meteco. Continuaria sendo visto como estrangeiro. E, por último, escravos. Pô, mas os estrangeiros entravam de boa lá em Atenas e falavam, beleza, mano, bora jantar aí, sei lá. Mas eles também eram comerciantes. Se fosse comerciante, por que não? Tá, ele pode falar, ele é comerciante, tá fornecendo comida para o meu povo, então vou deixar, né? Sim. Gente, os escravos em Atenas, é bom de entender que em Atenas, principalmente, existiu muito uma coisa chamada escravidão por dívida. E também eram prisioneiros de guerra. Entendi. Guerra é mais comum. É uma coisa mais comum que se vê em várias populações, várias civilizações. Eu não entendi o que é essa escravidão de dívida. Que eles faziam as dívidas e não pagavam, né? Isso. E pela lei ateniense, por exemplo, Júlia, imagina que eu estou te devendo dinheiro. E não tem como te pagar. Como eu vou pagar, então? Eu vou virar seu escravo. Muitas vezes, eu e Para minha sempre? família viramos seus escravos. Não, mas para sempre? Até quitar a dívida. Entendi. Se como fosse isso. Então você podia virar escravo só por um dia ou Para sempre. para sempre. Podia acontecer da dívida ser tão ruim, ou você ser tão malvada que você vai aumentando a minha dívida, que vira eu e minha família. Beleza? E assim, eu vou dar uma melhor e minha família continua sendo escrava. Meus filhos, meus netos continuam escravos de você e da sua família por causa dessa dívida. Isso gerou um problema sério em Atenas. Muito sério. Mas não chato, né? Pelo menos eles poderiam deixar os filhos Não deles. sei, eu fingia que nem conhecia o cara, velho. Fingia que nem conhecia o cara, sair de boa. Putz, mas a família nem tem. Falou assim, nossa, A família nem tem culpa, velho. Mas isso não, isso foi um problema em Atenas, foi um problema muito sério. Sabe? Eu falei mais cedo, fundou colônia e tudo mais. A família do Neji, o Giuga lá, é muito doido isso aí, né? Sim. É tipo isso. Assim, isso era pela lei, tá? Não era uma coisa ilegal. A lei permitia isso, não por dívida. Foi um problema muito sério em Atenas. Até um cara acabar com isso. Além dessa parte, eu vou dar uma resumida na parte política de Atenas. Porque é muita coisa, muito pouco não precisa. Ao longo da história de Atenas, vieram algumas etapas de organização política. Mas a última é mais importante. Primeiro, a gente tem a fase da monarquia. Atenas começa com a monarquia. Da monarquia,
Eu estou resumindo, gente, fica tranquilo. Temos o arcontado. O governo dos arcontes dos bem-nascidos. O arcontado era basicamente algum dos eupátridas que governava. Depois, você tem uma época de legisladores e tiranos. Por cerca de 100 anos, mais ou menos, Atenas teve alguns governantes específicos dentro do Estado que ficaram marcados ou por reformas políticas e de leis, ou por serem belos de pessoas maravilhosas, sabe? Muito bonzinhos, muito educados, muito legais, e eram tiranos. A palavra tirano, gente, nunca é um governante legal, é sempre um governante ruim. A escravidão por dívida, por exemplo, ela é abolida por um legislador chamado Solon. Solon foi um arconte, um legislador, século VI ou VII, não lembro agora, que ele aboliu a escravidão por dívida, falou que isso não pode existir mais. Século VI, é isso mesmo, século VI. Ok? E por último, graças a um legislador, Atenas funda, ela cria a democracia. Isso aqui é o mais importante, isso que a gente tem que ver. A democracia é uma coisa que hoje existe, se não na maioria dos países, mas em boa parte, no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela é criada em Atenas, ela é criada por um cara chamado Clístenes. Clístenes. Então, a cidade de Atenas costuma ser muito lembrada por ser onde surgiu a democracia. E daí, a Grécia, no geral, é chamada de berço da democracia. Por causa de Atenas e por causa desse amigo aqui, do Clístenes. Em 506, se não me engano. Só que era uma democracia um pouco diferente da nossa. Bastante diferente. Indo aqui na página 66, deixa eu explicar para vocês os últimos 3 parágrafos. Em 506 a.C., Clístenes assumiu o poder e iniciou uma série de reformas. Assim, acabou com uma crise em Atenas. Crise dos tiranos, etc. Ele ficou conhecido como o pai da democracia, pois foi responsável pela implantação do regime democrático em Atenas. Clístenes foi executor da reorganização política e social de Atenas. Agora vai como funcionava a democracia em Atenas. Isso é importante. Dividindo a sociedade em 10 tribos. Cada tribo era responsável por eleger 50 representantes para Bulé. Bulé é o nome para assembleia. Era uma assembleia que existia em Atenas, que possuía funções legislativas. Cada tribo governava Atenas por um mês, período em que cidadãos participantes tomavam as decisões políticas. Ou seja, como é que funcionava a vida política em Atenas durante a fase da democracia? Você tinha divisão em várias tribos, que eram grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas elegiam 50 pessoas, 50 representantes, para irem para a Bulé, para a Assembleia, mas isso, como um todo, todas as pessoas tinham voz ativa na democracia. A representação, então, não tinha essa coisa de votar um deputado, um vereador. Era mais você mesmo ir. Clístenes também criou o ostracismo, um exílio de 10 anos para aqueles que conspiravam contra o governo. Após o término, recuperavam seus direitos políticos.
O ostracismo é uma parada muito legal de ver, na verdade. Era como assim, você foi condenado em Atenas. Então você está expulso por 10 anos da cidade. Você está expulso, você não pode pisar na cidade por 10 anos. Depois de 10 anos, você pode voltar. Você não está mais ostracizado. Agora, uma coisa importante. Com as reformas empreendidas por Clístenes, os cidadãos que podiam votar eram homens com mais de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses nascidos em Atenas. Vocês podem sublinhar essa última parte. Os estrangeiros, metecos, as mulheres e os indivíduos escravizados não participavam da vida política. Para quem era a democracia de Atenas? Eram para os homens nascidos em Atenas, descendentes atenienses. Mulheres não podiam participar, estrangeiros não podiam participar e nem escravos. Bom? Então é uma democracia mais excludente do que a nossa. Ok aqui, gente? Alguma dúvida dessa parte? Não. Não? Eu só acho que eu vou ter que fazer um negócio ali rapidão. Eu vou botar um resuminho. Vou botar Atenas versus Esparta. Esparta, guerra. Guerreiros. Atenas. Vida intelectual, de forma geral. Política. Cria democracia. Tá? Alguma coisa? Guerra, guerreiros. Enquanto que em Esparta, mulheres com mais direitos, em Atenas, mulheres com menos direitos. Uma mulher de Esparta poderia ir para a Assembleia e dar a opinião dela. Uma mulher em Atenas, nunca, jamais, em hipótese alguma, poderia fazer isso. Mas em nenhum caso uma mulher podia ir para a guerra. Tá bom? Os povos gregos que tinham mulheres guerreiras ficaram até meio marcados. Nossa, aquela cidade lá tem mulher guerreira. Como uma coisa pouco estigmatizada. Ok, gente? Para gravar.